Sabe aquelas cenas chocantes de violência contra professores que volta e meia aparecem nas redes sociais? Pois é, um novo relatório mostra que isso é só a pontinha do iceberg. Por baixo de tudo isso, existe uma crise bem mais profunda, silenciosa e sistêmica. Hoje a gente vai mergulhar a fundo para entender as peças desse quebra-cabeça. O ponto de partida do estudo é exatamente esse. O que a gente vê viralizando na internet é, na verdade, só a febre, sabe? É o sintoma. A verdadeira doença, a causa dessa violência toda, é muito mais complexa e, na maioria das vezes, fica completamente invisível para o grande público. Então, a grande questão é, se não são só casos isolados de indisciplina, que sistema é esse que está falhando a ponto de gerar tanto conflito? É exatamente essa pergunta que a análise se propõe a responder. E aqui está o pulo do gato, o ponto central da análise. A violência não brota do nada. Ela tem, basicamente, duas raízes principais. A primeira é a condição de trabalho cada vez mais precária de quem está lá na sala de aula ensinando. E a segunda é uma frustração geral, tanto de alunos quanto de famílias, com uma escola que sempre prometeu ser um elevador social, mas que, na prática, muitas vezes não consegue entregar isso. Para a gente entender como esse conflito todo nasce e cresce, a pesquisa usa uma ideia bem interessante, a de um ecossistema da violência. Imagina isso como se fosse uma teia de aranha, toda interligada. E a base dessa teia, o que sustenta tudo, são as condições de trabalho, cada vez mais instáveis, mais desgastantes. Olha só que dado impressionante. Metade, a gente está falando de praticamente metade de todos os professores das escolas estaduais sem estabilidade nenhuma. Imagina só a incerteza de não saber se o seu emprego continua no ano que vem, de não conseguir planejar a vida. Essa insegurança constante é o primeiro fio dessa teia. E claro, essa instabilidade vem de mãos dadas com salários baixíssimos. Dá uma olhada na diferença brutal entre os estados. Em lugares como Rio de Janeiro ou Minas Gerais, o salário inicial para uma jornada de 40 horas semanais fica bem abaixo do piso nacional. O resultado prático disso? Professores correndo entre 2, às vezes 3 escolas numa jornada tripla, só para conseguir fechar as contas no fim do mês. É exaustivo. Agora, vamos somar mais um ingrediente a essa mistura: salas de aula lotadas. A média no ensino médio da rede estadual é de quase 30 alunos por turma. Então, vamos juntar as peças: contrato temporário, salário baixo, jornada tripla e uma sala cheia. A pressão em cima de um único profissional é simplesmente gigantesca. O ambiente vira um verdadeiro barril de pólvora. E como se a precarização já não fosse suficiente, o relatório aponta para outra camada de pressão. Uma que talvez seja até mais perversa. É a obsessão por desempenho. Por números, por metas, por rankings. A crítica que vem dos sindicatos e que o estudo destaca é demolidora. A argumentação é de que essa busca cega por nota transforma a educação numa espécie de gincana. O que importa não é o aprendizado de verdade, a inclusão de alunos com deficiência, não. O que vale é a nota no final do ano para a escola sair bem na foto do ranking. E para vencer essa gincana, aparentemente, vale tudo. O estudo mostra uma série de estratégias que são usadas para maquiar os resultados. E a mais grave delas é simplesmente tirar do caminho os alunos que puxam a média para baixo. Como? Transferindo esses estudantes para outras modalidades de ensino, como o EJA, só para a nota deles não contaminar o resultado final da escola. E olha, isso não é só teoria, não. Em Goiás, o Tribunal de Contas pegou a coisa na prática. Quase metade dos alunos que eles encontraram em turmas de EJA visitadas eram menores de idade e, detalhes, sem nenhum histórico de terem abandonado a escola. Ou seja, o lugar deles era no ensino regular. E aí, coincidentemente, a matrícula de jovens nessa modalidade quase dobrou no período. Fica bem claro que é uma manobra administrativa para excluir e, com isso, inflar as estatísticas. Então, vamos recapitular o cenário. Trabalho precário, uma pressão absurda por metas muitas vezes inatingíveis e salas superlotadas. Qual é a consequência disso tudo para a saúde de quem está ali, na linha de frente, todo dia? O custo humano, como o relatório deixa bem claro, é altíssimo. A pergunta é bem direta e a resposta vem dos dados oficiais de saúde pública, que são, para dizer o mínimo, alarmantes. Para pensar nesse número por um instante. 112. Esse é o número de professores que, a cada santo dia, precisaram pedir licença do trabalho por problemas de saúde mental, só no estado de São Paulo, no comecinho de 2024.
Isso não é só um dado, né? É o retrato de um verdadeiro colapso, uma epidemia de burnout. E é aí que o círculo vicioso se fecha completamente. A instabilidade e o salário baixo geram estresse. A pressão por metas e a falta de autonomia para ensinar geram frustração. O resultado é o adoecimento do professor. E um profissional doente, exausto e sem apoio acaba virando um estopim para o conflito, que se torna quase uma consequência lógica de todo esse sistema. Mas a análise vai ainda mais fundo. O que está em jogo, no fim das contas, não é só a saúde de quem ensina. É uma disputa sobre o próprio futuro da escola pública no Brasil. Qual é o propósito dela e, principalmente, para onde está indo o dinheiro. Para a gente entender essa disputa, o estudo nos lembra de um ideal muito bem representado pela figura de Anísio Teixeira. É a ideia de que a escola pública não é um negócio, mas sim a máquina que constrói a própria democracia. Um lugar que forma cidadãos e não clientes. Só que esse ideal tem batido de frente com uma tendência cada vez mais forte, a tal da plataformização da educação. Dá uma olhada nesses contratos de Goiás. São milhões e milhões de reais que não vão para melhorar salários nem para construir escolas. Esse dinheiro vai para empresas de tecnologia para comprar licenças de software que daqui a 1 ou 2 anos simplesmente expiram. E qual é o problema disso? Segundo o relatório, são basicamente dois. Primeiro, o dinheiro público, que já é escasso, é drenado para o setor privado. E segundo, o professor perde o controle sobre o que ensina. Ele deixa de ser o autor da sua aula para se tornar um mero aplicador de conteúdo de uma plataforma digital. Para amarrar tudo isso, o estudo faz uma analogia muito poderosa com o livro Tempos Difíceis, do Charles Dickens. A citação lembra o modelo de escola-fábrica, que só se importa com fatos, com números, com eficiência. Uma escola fria, que enxerga alunos e professores como se fossem peças de uma engrenagem e não como seres humanos. E assim, com essa provocação no ar, que a análise termina. Ao transformar a educação numa competição por resultados e a escola num grande mercado, o que a gente está perdendo no meio do caminho? Que tipo de sociedade estamos construindo quando tratamos nossos professores como peças descartáveis e nossas crianças como números numa planilha? Fica aí a reflexão.